Olhai os lírios do campo. Como nós estamos vendo, essa obra narra justamente o personagem Eugênio, que está num dilema ético, num dilema moral, numa situação de decisão existencial. Ou ele se encontra a si mesmo e compactua de uma vida de casamento com a pessoa que ama, ou ele prefere um casamento de interesses, de aparência, para sair de uma situação de pobreza, uma situação complicada e assim ter mais benesses econômicas e de posse em sua vida. Num dado momento, Eugênio vai ter que decidir. E ao decidir-se, ele vai rememorar essa afirmação de Jesus que está no Evangelho de Mateus, de modo específico no chamado Sermão da Montanha. E é sobre esse contexto bíblico, esse contexto cristão, que eu queria abordar um pouco essa expressão, olhai os lírios do campo. É uma expressão, como eu disse, que está no Evangelho da Comunidade de Mateus, justamente numa parte chamada Sermão da Montanha. O primeiro passo é a gente entender o que é a expressão Evangelho. As palavras, como nós sabemos, elas possuem uma dinâmica de transformação. Elas vão revelando, não revelando, desvelando e não desvelando ao longo do tempo, vão recebendo informações, imagens ao longo de sua história. A palavra evangelho, hoje para nós, quando a ouvimos, automaticamente nós nos lembramos de um texto escrito sobre os ditos e sobre as ações de Jesus. Mas nem sempre, por incrível que pareça, a palavra evangelho teve essa conotação. A palavra evangelho, ela surge num contexto bélico, isto mesmo, num contexto de guerras, num contexto de batalha. A palavra evangelho é uma palavra de origem grega e significa literalmente boa notícia. Euangelion em grego. Eu em grego quer dizer bom, boa. Angelion, notícia, mensagem. E essa palavra surge como uma espécie de celebração após uma campanha de batalha, como uma celebração após uma guerra. Isso mesmo, ela surge num contexto bélico. Pensemos então, antes de Cristo, claro, no contexto do Império Macedônico, quando haviam as grandes batalhas. Naquele momento, a estruturação do exército sempre seguia a ordem do general. O general devia ser um estrategista, para saber quando avançar, quando recuar, quais estratégias deveriam ser tomadas. Havia diversas maneiras do general comunicar as suas ordens de batalhas. Ou com símbolos, estandartes, ou com sons de cornetas, ou com bandeiras coloridas. Cada som, cada cor, cada estandarte pedia uma postura de batalha. Mas em dados momentos, o general deveria ser muito ágil e comunicar com a sua própria voz, dar a ordem de comando. É claro que numa batalha, suponhamos com 5.000 soldados, a voz do general ou o mando do general não conseguia chegar ao último soldado que deveria ouvir a ordem dada. O que existia então? Uma espécie de organização da batalha, que a cada 50 metros, 100 metros, havia um oficial do exército chamado angelion, mensageiro em grego. Ele ouvia a ordem de batalha dada pelo imperador e reproduzia isso aonde ele estava. O próximo angelion ouvia e assim iam repassando até que todo o exército estivesse muito bem arquitetado. Se porventura, no final da batalha, a vitória fosse certa, aquele angelion, aquela notícia, se transformava num euangelion, isto é, numa boa notícia, numa boa novidade, numa boa afirmação. E havia uma celebração da vitória da guerra que era chamada Euangelion, Evangelho. Acontece que o tempo sempre passa. Essa palavra que estava num contexto bélico, num contexto de batalha, ela foi apropriada pelos contextos diplomáticos do Império Romano. O imperador, quando queria comunicar algo ao seu império, e lembremos-nos que alguns imperadores se consideravam deuses, ele comunicava o seu euangelium, a sua boa notícia, aos seus mensageiros, em latim núncios, que iam de região em região levando aquela palavra que na mentalidade dos romanos, na mentalidade
do imperador romano significava uma palavra que transformava o mundo. Era uma boa notícia de transformação. Ora, o tempo passa, o tempo voa e também essa palavra, que surge num contexto de batalhas, que passa para um contexto diplomático, os primeiros cristãos começam a perceber que aquilo que o imperador diz não é tão potente assim. Aquilo que o imperador diz não cria novas realidades. O que fazem os cristãos? Começam então por apropriação, tomar essa palavra do contexto agora diplomático, político, para o contexto religioso. Os cristãos acreditam que o grande Evangelium, a grande notícia, não é o que o imperador fala. A grande novidade dita é uma pessoa, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Os cristãos, então, apropriam a palavra evangelho para um contexto religioso e vão dizer, olha, o imperador fala coisas que não são o evangelho. É Jesus de Nazaré que tem uma palavra que impacta, que transforma, que dá sentido para a nossa existência. E os cristãos começam a dizer que o próprio Jesus é o Evangelium, a boa notícia que Deus veio nos dar. Ora, a primeira comunidade cristã começam então a perder, começam a morrer as testemunhas oculares de Jesus. Começam a morrer aqueles que detinham na sua memória as afirmações, os ditos e os atos de Jesus. E lembremos-nos, naquele tempo o livro era uma coisa muito rara. Então eles começam a organizar isso de maneira escrita para que não se perca nenhum dito, nenhuma ação, nenhum evangelium que Jesus trouxe. E começam a colocar por escrito. Esses escritos são tão impactantes que eles próprios vão receber o nome de evangelho. É assim que surgem então os evangelhos que constam nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, que são os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos não são os únicos escritos pelas comunidades primeiras cristãs. Nós temos muitos outros evangelhos, mas esses 4 foram considerados, digamos, os principais, que nos apresentam as dimensões, as facetas e os jeitões de Jesus de Nazaré. É claro que, segundo os teólogos, nenhum evangelho é capaz de comportar toda ou a totalidade do jeito de ser de Jesus de Nazaré. Mas esses 4 nos apresentam um panorama geral, um raio-x de quem é esse evangelho de Deus chamado Jesus. Um desses evangelhos é Mateus, que é o primeiro evangelho que está citado na lista dos livros da Bíblia. Mas não é o primeiro na ordem histórica. O primeiro evangelho que foi escrito, segundo os estudiosos, é o evangelho de Marcos. Mateus escreve depois, mais ou menos no finalzinho do século I. E quando Mateus escreve o seu evangelho, é normal que ele vai escrever para um destinatário. Existe uma comunidade que vai acolher aqueles escritos, que vai acolher aquela novidade, aquele Evangelium, e vai ler a sua realidade de vida comunitária a partir daquilo que foi escrito. Todo escritor, e os evangelistas também não caem fora dessa regra, quando escrevem, tem em mente um destinatário e uma situação. Quem é o destinatário do Evangelho de Mateus? É uma comunidade que era judaica e se converteu ao cristianismo. Uma comunidade judaico-cristã, podemos dizer assim. E qual é a intenção de Mateus ao escrever esse evangelho para essa comunidade? É mostrar para essa comunidade que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus e é o novo Moisés. Essa afirmação é importante como chave de leitura para a gente entender o evangelho de Mateus. Mateus quer apresentar para a sua comunidade que Jesus é um novo Moisés. Ora, por que Jesus tem que ser mostrado como um novo Moisés? Lembremos-nos, essa comunidade de Mateus provém do judaísmo. Para os judeus, a grande figura, a pedra de toque da fé hebraica judaica é Moisés. Moisés é aquele que tem uma experiência profunda com Deus no monte, que recebe de Deus uma missão, libertar o povo da escravidão, que faz o povo atravessar o Mar Vermelho e que o encaminha para a Terra Prometida. Moisés é aquele que recebe
a lei de Deus e a transmite ao povo. Moisés é aquele que fala com Deus como um amigo fala com o seu amigo. Ora, Mateus quer mostrar então para essa comunidade que Jesus é um novo Moisés. E como é que Mateus vai fazer isso? Ele apresenta então para essa comunidade um novo Pentateuco. O que é o Pentateuco? O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, que são o fundamento, a base, o alicerce da fé judaica. O que Mateus faz? Ele apresenta para a comunidade 5 pequenos livros dentro do seu evangelho. E cada livro consta de 2 partes. Numa parte, Jesus faz um longo discurso, e na outra parte, Jesus age a partir desse discurso. São 5 pequenos sermões, ou 5 pequenos livros, que nós encontramos no Evangelho de Mateus. E o primeiro sermão, o primeiro livro, o primeiro grande discurso que Jesus faz é o chamado Sermão da Montanha, que está nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Em 3 capítulos, Mateus apresenta qual é a lei que deve guiar o povo que quer seguir Jesus. Assim como Moisés transmitiu a lei para o povo de Israel, Jesus é aquele que, segundo o Evangelho de Mateus, sobe ao monte, e lembremos-nos, Moisés subiu ao monte Sinai, ou Horebe, tem os 2 nomes, para receber de Deus a lei e transmitir ao povo. No capítulo 5, início do capítulo, Jesus sobe ao monte, olha as pessoas que estão para ouvi-lo e começa o chamado Sermão da Montanha. Jesus começa a apresentar uma lei, uma proposta. O início do sermão, muito bem conhecido, é a parte das bem-aventuranças, ou seja, a ética dessas pessoas que seguem Jesus é baseada numa vida de bem-aventurança, ou seja, de felicidade. O princípio de seguir regras não é seguir a regra pela regra, simplesmente isso. O princípio de seguir as regras é que essas regras gerarão em nós uma vida feliz, uma vida boa. Ele faz a declamação das bem-aventuranças e depois Jesus começa a apresentar uma série de orientações de como a sua comunidade deve viver. Num dado momento, Jesus vai dizer qual que deve ser a nossa preocupação ou o nosso posicionamento diante da busca da riqueza, diante da busca do poder, diante da busca do status ou das condições de vida. Ou, resumindo, diante do dinheiro. Jesus não menospreza a qualidade de vida e o bem-estar. Isso deve ficar muito bem antenado entre a gente. O que Jesus se preocupa é quando o dinheiro se torna senhor nosso e não o contrário. O dinheiro deve servir a gente e não a gente servir ao dinheiro. Para isso ele vai dizer uma série de exemplos, como é o título dessa obra de Érico Veríssimo, Olhai os lírios do campo. Num dado momento, Jesus começa a alertar a sua comunidade de que as riquezas podem ser perigosas, porque elas podem nos dominar, elas podem nos tirar do eixo, elas podem nos fazer tomar decisões erradas, como é o caso de Eugênio, que renega o amor da sua vida, que renega um encontro consigo mesmo, uma vida de unidade, para buscar, por um casamento de interesses, uma vida de facilidades econômicas. Quando Eugênio faz isso, se perdeu a si mesmo. E esta é uma afirmação de Jesus no Sermão da Montanha, quando ele diz: de que adianta o homem ganhar a si mesmo se perde? Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. E ele vai dizer, Jesus no sermão: olhai os lírios do campo. Eles não tecem, não fiam. Mas nem Salomão, que foi o principal rei de Israel, se vestiu igual a eles. Olhai os pássaros que voam. Eles não trabalham, não estão preocupados com férias, 13º, nome no SPC, cheque especial. Mas nenhum dia falta alimento para eles. E Jesus diz: assim vocês também devem viver. Não se preocupem em demasia, mas vivam de uma maneira equilibrada, simples. Cada dia basta a sua preocupação de Jesus também. Repetindo, Jesus não pede que nós neguemos as realidades de subsistência e uma vida digna com qualidade. Jesus apenas pede que nós fiquemos atentos se de repente essa busca não nos faz escravos.
E daí vem a belíssima afirmação do Mestre de Nazaré: olhai os lírios do campo.